Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Mais uma vez estamos aqui juntos para o estudo e a compreensão da Palavra de Deus. Estamos hoje dando sequência ao nosso estudo que há alguns dias estamos realizando com as revelações dos santuários, seja o terrestre como o celestial. O meu desejo é que estas revelações possam estar apresentando a você de forma muito clara, de forma muito, eu diria assim, inequívoca, as vontades ou a grande vontade de Deus em apresentar para você um caminho seguro, firme, reto, tranquilo, para um dia alcançarmos a salvação. Portanto, permaneça conosco neste estudo em que estaremos estudando as revelações, seja no santuário terrestre como celeste. Se você puder, aonde você está, feche os olhos. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele o direcionamento do nosso estudo. Oremos. Santo Deus e nosso Pai que estás nos céus, queremos te agradecer pela vida, pela saúde e por mais esta feliz oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra e compreendermos o plano da salvação que o Senhor estabeleceu para todo ser humano. Que juntos possamos chegar à conclusão de que nós precisamos nos colocarmos em Tuas mãos todos os dias, para que o Senhor possa moldar a nossa mente, o nosso coração, à semelhança do de Cristo. Em nome de Jesus te pedimos e também te agradecemos. Amém. Me chamo Evelson Silva, sou pastor do distrito de Ferrazópolis, aqui em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. E eu tenho sobre a minha responsabilidade algumas igrejas que compõem o meu distrito, e eu quero aqui mandar um abraço para todos os membros do distrito de Ferrazópolis. Eu espero que você possa, através deste estudo, crescer na compreensão e na prática da vontade de Deus. Temos já alguns encontros deixando claro, ou procurando, segundo nos apresenta a Bíblia, deixar claro que existem dois santuários. Um que foi solicitado por Deus aqui na terra que fosse construído, com medidas específicas, com ações diárias, outras apenas uma vez ao ano, e estas ações que ali eram realizadas apontam de maneira firme e clara o objetivo de Deus de ilustrar o plano da salvação para que eu e você possamos compreender o que Deus tem feito para que eu e você possamos um dia estar nos céus. Outra coisa interessante é que a Bíblia também nos apresenta que no céu existe um santuário. E quando a gente compreende isto, fica claro o seguinte, já pelos livros que nós estudamos, apresentamos também os textos, fica fácil de entendermos que a problemática aconteceu lá na casa de Deus, no santuário celestial. E Satanás quis usurpar, quis roubar o trono de Deus. E ele foi então expulso do céu, veio para a terra, conseguiu introduzir aqui a sua rebelião e fez daqui da terra o seu quartel-general. Mas mesmo assim, Deus não excluiu o ser humano. Deus então pediu que fosse feito um santuário porque ele queria estar no meio do ser humano. E Moisés então, seguindo a visão que lhe foi apresentada, o modelo que lhe foi apresentado, ele construiu o santuário.
E lá os sacerdotes recebiam o pecador que, ao entrar, se deparavam com o altar de sacrifício, imolavam ali o animal. O sacerdote pegava o sangue e entrava para o lugar santo. Quanto isto, o pecador voltava para casa certo, convicto de que recebeu o perdão de Deus. O sacerdote, então, espargia o sangue no altar do lugar santo, e isto ele fazia todos os dias, em favor do pecador. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote adentrava no lugar santíssimo, e ali, neste dia, era para todo o povo de Israel um dia solene. Deus ordenou que o sacerdote cumprisse passo a passo as orientações de Deus para que o santuário pudesse ser purificado. O povo aguardava dentro de suas cabanas, suas barracas, em contrição, esperando que realmente Deus pudesse aceitar aquele processo. E quando este processo então terminava, que o sumo sacerdote transferia o pecado daquele ano do povo para um símbolo daquele que iria pegar no final todo o pecado da humanidade, o povo então se sentia aliviado e eles estavam agora felizes porque sabiam que Deus havia aceito o pedido de perdão. O mais interessante é que no livro de Daniel, nos é apresentado a ele, Daniel, uma visão que ele ficou desejoso de entender. E ao ser apresentada esta visão, ele procurou entender, mas não conseguiu, e o relato que nos apresenta a palavra de Deus no livro de Daniel é que Daniel, estava desejoso de saber exatamente o que Deus queria dizer com a visão que lhe foi concedida. E Deus então enviou um anjo para poder explicar a Daniel o que é que ele havia visto. Vejam o que nos diz a palavra de Deus em Daniel capítulo 8, verso 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei dos negócios do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. E o que é que Daniel estava vendo? Era o julgamento, uma correlação direta àquilo que acontecia no dia do juízo no santuário que Moisés havia construído. E veja que em Daniel capítulo 9, versos 22 e 23, nós encontramos o seguinte: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então veio um anjo explicar para Daniel a visão. E ele disse o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos, quer dizer, o lugar santíssimo. Vejam, irmãos e amigos, esta última revelação apresenta as informações que falavam e mostravam que a obra do Messias devia se cumprir no final de um período de 70 anos. Como nós já mencionamos, o início das 2.300 tardes e manhãs se deu no ano de
457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes. Nós então precisamos agora compreender o que estava designado sobre esta profecia, sobre os dias e semanas, enfim, a profecia em si das 2.300 tardes e manhãs. Como nós sabemos, o ponto de partida para este período é a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. E Daniel apresenta isto no verso 25, porque diz assim: sabe e entende. Não é que Daniel, ele está dizendo, é o anjo que diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O anjo então está procurando esclarecer o que Daniel não estava entendendo com a visão que foi apresentada e com a orientação. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Veja, Esdras reconstrói Jerusalém, conforme podemos ver no livro de Esdras, no capítulo 7. O texto bíblico diz que as 70 semanas estavam determinadas ou contadas. Isto indica que os 490 anos foram cortados de um período maior, isto é, dos 2.300 anos, Daniel 8,14, designados na visão do capítulo 8. Portanto, os 2.300 anos e os 490 anos devem ter o mesmo ponto de partida, ou seja, com o decreto de 457 do rei Artaxerxes. Muito bem, as 70 semanas se dividem em 3 sessões, ou seja, 7 semanas, 62 semanas e a 70ª semana. As 70 semanas são 49 anos, provavelmente se refiram ao tempo da reconstrução de Jerusalém, aquilo que está mencionado em Esdras capítulo 7. Depois das 7 semanas, haveria 62 semanas, ou seja, 434 anos, até o ungido, o príncipe, quer dizer, faz referência direta aí a Jesus, como diz aqui em Daniel capítulo 9, verso 25. Assim, 483 anos após o decreto de Artaxerxes, no ano 27 depois de Cristo, Jesus foi batizado, ele foi ungido pelo Espírito Santo para realizar a sua missão em favor da humanidade, ou a sua missão messiânica. Pois bem, contando então a partir de 457, levando em conta a reconstrução dos muros, enfim, o que o anjo está procurando é dar um direcionamento para Daniel, para ele seguir na compreensão do que representa as 2.300 tardes e manhãs. Pois bem, na 70ª semana, outros eventos cruciais aconteceriam. Primeiro, seria morto o ungido, Daniel 9:26, o que se refere à morte de Cristo na cruz do Calvário. Segundo, o Messias faria firme aliança com muitos por uma semana, Daniel 9:27. Essa era a missão especial de Jesus e dos apóstolos, direcionados a quem? A nação judaica. Ela seria realizada durante a última semana, desde o batismo de Jesus até
no meio dessa semana, a morte de Jesus e depois, 3 anos e meio depois, o apedrejamento de Estevão, quer dizer, ano 34 depois de Cristo. Porém, na metade da semana, faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, conforme relata Daniel 9:27. Isto tem a ver com aquilo que aconteceu no templo, onde o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Muito bem, 3 anos e meio depois do seu batismo, isto é, no meio desta semana, Jesus encerrou o sistema sacrificial, no sentido de que este já não tinha mais significado profético. Por quê? Porque ele se ofereceu com o sacrifício e com o seu próprio sangue agora, ele vai apresentar diante do Pai a intercessão em favor de todos os pecadores. Pois bem, a última semana da profecia, das 70 semanas, terminou no ano 34, como nós já mencionamos, quando Estevão foi martirizado, foi apedrejado, e a mensagem do Evangelho começou a alcançar não apenas os judeus, porque este apedrejamento representa a rejeição do povo judeu para a mensagem de salvação. Por isso, dali para frente, a mensagem agora que foi rejeitada pelo povo judeu passa então a ser difundida para os gentios. E isto fica bem claro com Atos capítulo 1, verso 8, aonde Jesus diz claramente para os discípulos antes de subir para o céu, que eles agora seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. E isto aconteceu com o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, aonde então, cheios do poder, os discípulos que lá estavam foram capacitados a falarem em outra língua. Com isto, Deus disse aonde eles deveriam pregar, porque pessoas se converteram e eles então foram difundir a mensagem de salvação e muitas pessoas aceitaram a mensagem de salvação. Pois bem, com o apedrejamento de Estevão, a mensagem agora não mais ficaria restrita ou direcionada para o povo judeu. Ela deveria agora ser difundida a outras nações. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus então diz que os discípulos deveriam ser testemunhas da pregação do Evangelho em Jerusalém, Samaria, enfim, até os confins da terra. Mas os discípulos ficaram assim, sem saber o que fazer, porque eles não eram pessoas de grande cultura, eles não sabiam falar outros idiomas. E como é que eles iriam testemunhar? Foi daí então que se cumpriu a promessa feita por Cristo do envio do derramamento do Espírito Santo sobre eles. E veja que o objetivo do derramamento do Espírito Santo no início do crescimento da história da igreja tem a ver com o desejo de Deus de que eles pudessem pregar o Evangelho. Muito bem, nós sabemos que isto aconteceu com o derramamento do Espírito Santo, porque eles foram capacitados a falar em outras línguas, e daí então eles também já, quando as pessoas se converteram após a pregação de Pedro, eles então tinham ali o lugar aonde eles poderiam ir, que era na casa do recém-converso, que por sua vez também estava localizada em uma nação, aonde ele era agora capacitado a falar aquela língua, e eles então agora podiam testemunhar. Testemunhar é o quê? É falar do que eles viram. Não existe testemunha melhor do que aquela que relata o que ela viu. Então, eles foram e começaram em pequenos grupos, e a mensagem do Evangelho foi difundida a todas as pessoas. Tanto que Paulo escreve em Colossenses, capítulo 1, verso 23,
o que eu aqui encerro as minhas considerações. Por quê? Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, em testemunho a todas as pessoas. E quando isto acontecesse, ele diz, então virá o fim. E olha só o que Paulo aqui nos apresenta em Colossenses capítulo 1, verso 23. Ouça, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual, preste atenção, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Veja, meu irmão, Paulo, ao escrever que ele mesmo, como ministro, já havia a informação e a compreensão de que todos ou toda criatura que há debaixo do céu havia recebido a mensagem, ele faz uma referência praticamente idêntica que nós encontramos em Atos capítulo 2, verso 5, que diz assim, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, olha aí, de todas as nações que estão debaixo do céu. Em Colossenses 1, 23, Paulo confirma que ele, como ministro, tinha a informação de que a mensagem tinha sido levada ou pregada a toda criatura que há debaixo do céu. Então, a mensagem foi levada naquela época a todas as pessoas. E hoje, nós também precisamos ser um instrumento de Deus para que Ele possa nos usar. Por quê? Porque o santuário vai ser purificado. E em 1844, o santuário celestial, que é o final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, confirmada por estes eventos que nós mencionamos, das 70 semanas determinadas para o povo judeu. Nós temos então, com a soma ali, os 1810 anos dá 1844, e Jesus então saiu agora do lugar santo e entrou no lugar santíssimo, como o dia de juízo era no santuário terrestre, o mesmo começou a acontecer em 1844 com a orientação ou esclarecimento que o anjo deu a Daniel. Que você possa continuar crendo na palavra de Deus, que você possa estar convicto de que Deus está realizando a sua obra mais do que nunca para que você possa alcançar a mensagem de salvação. Por isso, como diz a palavra de Deus, se hoje ouvirdes a sua voz aqui na sua mente, não endureçais o vosso coração. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Que juntos possamos continuar estudando, crendo e aprendendo da palavra de Deus. Feche os olhos e vamos orar. Obrigado, bom Pai, pela vida, pela saúde e por mais esta oportunidade que temos de estudarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos e também te agradecemos. Amém. Até lá, meu irmão. Até lá, minha irmã. Que Deus o abençoe.